Importante destacar também essa relação entre o mestrado, o curso e a comunidade. A senhora consegue ver essa relação? Ela é próxima? Sim, penso que ela é bastante próxima, especialmente em função dos alunos que nos procuram, né? Os alunos são pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e que vêm em busca de refletir sobre a sua própria atuação profissional. Né, isso acaba nos trazendo demandas interessantes de pesquisa, e eles acabam levando, né, e conseguindo fazer mudanças nos seus processos de trabalho. Enfim. Essa questão da inclusão social, acho que é importante destacar, ela não é só, né, não é para o público de deficientes físicos ou mentais, ela pode ser para negros, uma inclusão para, como a senhora já estava falando, para a questão do digital, né? Ela é bem mais ampla, né? São para várias minorias. Perfeito, porque não é só a questão do deficiente, né? Quer dizer, na verdade, no Brasil a gente tem um déficit, né, nessas questões relacionadas à cidadania, né? Se tu olhares, por exemplo, para a história política do país, tu vê que as questões políticas, né, e as questões sociais, de certa forma, vêm tratadas por primeiro, né, na agenda política, não que elas sejam resolvidas, mas elas são tratadas por primeiro. E as questões civis, digamos assim, da cidadania, que é o que tu estás te referindo, né? A questão dos direitos individuais das minorias, por exemplo, de mulheres, de negros, né? De deficientes, ou mesmo o público gay, né? Quer dizer, há uma série de questões ainda em abertas na sociedade brasileira que nós precisamos resolver, né? Então, o nosso mestrado ele não fecha questão especificamente, né, na questão do deficiente somente, né? Porque essa é uma das pontas, por exemplo, quando nós falamos de deficiente, a gente tem que lembrar de que toda uma política de lei de cotas para que esses deficientes sejam incluídos na sociedade, mas também nós temos cotas para negros, né? Partidos políticos têm cotas para mulheres, quer dizer, a questão das cotas, né, de ações afirmativas, elas permeiam uma série de grupos, né? Como eu havia dito no início da minha fala, que estão alijados, digamos assim, do processo de participação desses produtos produzidos pela humanidade, né? Como a professora Patrícia havia falado, a questão digital. Hoje nós temos um contingente grande de pessoas, né, analfabetas digitalmente, né, que não têm acesso a essa tecnologia, e não tendo acesso a essa tecnologia, também não têm acesso ao mercado de trabalho. Só para te teres uma ideia, as empresas aqui do nosso entorno têm uma grande dificuldade de fechar as suas cotas. E por quê? Porque não tem gente qualificada à altura, né, para fechar as cotas para deficientes, né? Então, na verdade, isso é uma dívida social no qual as famílias, há um tempo atrás, deixavam as crianças, né, esses familiares, fora de qualquer formação específica. Então, hoje a gente tem um gap aí, né, de toda uma demanda legal que está a exigir, né, qualificação para esse grupo, né, mas também para um conjunto de outras pessoas, né? Porque uma sociedade ela se torna plural, ela se torna diversificada e melhor na nossa concepção no curso quando ela assambarcar, né, quando ela englobar o conjunto dos diferentes, né? Quer dizer, a diferença para nós é importante à medida em que ela produz uma sociedade qualitativamente melhor, né? Então esse é o nosso propósito. Bom, nós temos um caso aqui em Novo Hamburgo, o menino Guilherme Finotti, ele tem 17 anos, que eu acho que exemplifica muito ainda essa questão de ter oportunidades só porque é uma minoria, né? O Guilherme, ele tem paralisia cerebral e ele está tentando fazer a prova do Enem, né? Como vários adolescentes nessa idade têm acesso à prova do Enem. E o problema dele é um pouco mais motor, ele é um menino muito inteligente, até participa de pesquisas aqui na Fevale, ele é aluno da escola de aplicação, e é um menino muito inteligente e foi negado, digamos assim, para que ele tenha a oportunidade de ter um computador, né, que é o meio que ele se comunica com as pessoas. Na escola, em sala de aula, ele só se comunica através do computador, digitando com um lápis na mão, né, digitando, e também em casa ele só se comunica com o computador. E ele gostaria de fazer a prova dessa maneira e assim foi solicitado ao MEC. O Ministério da Educação negou então esse acesso e ele teria o acompanhamento de um fonoaudiólogo para fazer a prova oralmente, inclusive a redação, o que para ele é inviável, né? Até mesmo os pais dele têm dificuldade, professores da Escola de Aplicação da Fevale já falaram que ele tem dificuldade. Isso é um exemplo ainda de que falta muito para a gente, para se caminhar em relação à inclusão social no país? De fato, né? Acho que tu tocaste no caso do Guilherme, eu acompanhei o caso do Guilherme.
ele é fruto, na verdade, das nossas políticas da Escola de Aplicação. Nós estamos completando, né, esse ano 20 anos de Escola de Aplicação, né? Então é uma grande satisfação para nós todos aqui da instituição, né, para nossos colegas, e dizer que, na verdade, o caso do Guilherme é uma grande pena, né? Porque tu vê exatamente um Estado que, embora tenha uma legislação, né, em relação à questão das cotas, mas ele ainda não criou instrumentos, digamos assim, né, que possam ser capazes de aprender essa diferença no caso, né? E nós temos toda uma tecnologia, veja só, né? Seria possível sim, né, professora Patrícia, que está aqui, né, pode me ajudar, através de tecnologias digitais, fazer com que a gente pudesse avaliar o Guilherme, né? O caso do Guilherme e casos também de milhares de outras pessoas desse país todo, né, que estão aí, né, querendo ser incluídos e, na verdade, tem condições, tem capacitação. É importante deixar isso claro para as pessoas que estão nos escutando. Quer dizer, nós não queremos simplesmente colocar o aluno lá. Não, se ele está lá é porque ele tem qualidade, ele tem uma qualificação e ele foi qualificado, no nosso caso, nosso orgulho institucional, né, aqui na Escola de Aplicação, né, mas, por outro lado também, né, o fato de que esse Estado tenha condições de escutá-lo, né? O que nós estamos vendo aqui é justamente esse ruído, né, em um aluno capacitado, qualificado, uma vez que ele sai daqui qualificado, mas que ele não consegue fazer uma prova do ENAD, uma prova simples, né, porque ainda nós não temos esses ajustes mais finos, né? É bem lamentável. Percebe-se que ainda falta um entendimento, né, de usar as tecnologias, no termo geral, nesse caso mais específico do computador, que para esse aluno específico vai ser o caderno dele, né? Vai ser a folha de papel, que é a possibilidade que ele tem de poder estar escrevendo, né? Que de outro jeito ele não vai escrever. E eu também, né, acompanhei e conheço o menino, ele não consegue falar e a fonoaudióloga não vai dar conta, né? Então, talvez por questões de segurança, não saberia dizer por que este impedimento do MEC, mas eu penso que ainda temos muito ainda que aprender, né? E de poder ver que para alguns o computador é instrumento de trabalho, para outra é possibilidade de comunicação, né? E isso é inclusão, a gente poder estar usando essas questões, usar a telefonia móvel, usar os celulares, os computadores e pensar ele como uma possibilidade de inclusão, de comunicação e de inserção na sociedade. Ainda referente ao Guilherme Finotti, na verdade o Ministério de Educação disse que o computador poderia ser usado como fraude, imaginem só. Bom, ainda sobre essa questão de inclusão, o exemplo do Guilherme também serve aqui nessa questão que eu gostaria de falar, que é a inclusão em sala de aula, né? De pessoas com alguma deficiência estarem juntos com outras pessoas ditas normais ou sem nenhuma deficiência. Como é que se dá esse processo? Como é que vocês veem isso atualmente? E se esses profissionais do mestrado, eles saem capacitados para atender uma demanda na questão de trabalhar em uma escola normal com alunos que têm alguma deficiência? Na verdade, assim, depende, né, da demanda que este aluno venha nos procurar, né? Quer dizer, tem muitos alunos que têm projetos que não são vinculados à questão escolar, propriamente dito, né? Mas têm os seus projetos, os seus interesses científicos, né, voltados para uma outra questão, né? Mas a gente poderia dizer que as nossas disciplinas básicas, né, de fundamentos da inclusão social, Estado e sociedade, são disciplinas que dão conta de uma formação geral para que esse profissional possa, né, abordar essa questão da inclusão escolar, que é um dos aspectos, né, da inclusão, né, de uma maneira mais particular. Ele sai, sim, instrumentalizado para pensar essas questões. Agora, certamente, há um conjunto de profissionais que já vêm da escola, professores, por exemplo, né, ou secretários de educação que nos procuram, pessoas vinculadas à sociedade que têm uma prática vinculada mais ao fazer da escola, né, que tem procurado ferramentas conosco aqui. Nós temos como eu havia dito também antes, uma diversidade de professores na sua formação, diversidade de doutores aqui, né, que possam sim ajudar e capacitar esse profissional, né. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, pois não, professor? Eu também queria lembrar, né, que entre o dia 3 de novembro e 3 de dezembro estão abertas, né, as inscrições para o nosso processo seletivo do nosso mestrado em Inclusão Social e Acessibilidade, que é a nova turma, né, de 2010. Então, a comunidade toda está convidada, né, a se inscrever, fazer parte, nos conhecer através do nosso site, através dos nossos ramais, dos nossos contatos, né. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Hoje em Dia com a Ciência. Esses são os professores Everton Rodrigo Santos, o coordenador do curso, e também a Patrícia Banderlise Cher Bassani, que é uma das docentes e vice-coordenadora do curso. O curso de mestrado, então, Inclusão Social e Acessibilidade. E esta edição do Em Dia com a Ciência fica por aqui.
Muito obrigada pela sua companhia e até mais.